Bom, então sejam bem-vindos a esta nossa 13ª aula do curso de Teologia para Leigos, né? Que é a disciplina de Filosofia Medieval. Nós estamos, já tratando sobre a escolástica, já uns 3 aulas mais ou menos, a filosofia escolástica, e esse mês todo a gente se dedica, né, à filosofia escolástica, que era o nosso propósito aqui, né? Tratar da filosofia patrística e depois tratarmos da filosofia escolástica, porque isso junto é o que nós chamamos de filosofia medieval. Quem não viu as aulas precedentes, né, vá lá, veja e nos acompanhe aqui, né? Bom, a gente está vendo, desde a aula passada, alguns elementos importantes da doutrina de Santo Tomás. E estamos vendo, sobretudo, a doutrina das 5 vias, que isso também é chamado de teologia natural, né? Ou uma teologia filosófica, né, em Santo Tomás, que é ele construir uma doutrina teológica para justificar a existência de Deus a partir de princípios filosóficos, né, de uma filosofia natural. Então ele tem, né, como vimos, esse objetivo de tratar, de tentar demonstrar racionalmente a existência de Deus, porque ele parte do pressuposto de que Deus ele é compreensível pela razão, de que Deus ele também é objeto da razão, e que o conhecimento de Deus não é meramente um conhecimento da iluminação, um conhecimento que precise de um auxílio especial da graça, né, da iluminação divina, conforme pensava Santo Agostinho, né? A gente vê que para Agostinho o conhecimento de Deus era possível graças à iluminação de Deus, né? Porque Deus iluminava o ser humano, a inteligência, e tornava-a capaz do conhecimento de Deus. Então precisava de um auxílio a mais, né? De um auxílio como suporte. E esse auxílio era a própria graça, né? O próprio Espírito. O Espírito é quem leva ao conhecimento das verdades divinas, porque pela razão humana o homem pode conhecer apenas as verdades deste mundo, né, cabíveis no âmbito da razão. Já Santo Tomás, né, por outro lado, ele pensa ao contrário, ele não pensa assim, né? Tem até uma crítica dele a Santo Agostinho por isto, né? Porque enquanto que o Agostinho acredita que esse conhecimento de Deus ele se dá via iluminação especial, para Santo Tomás não. O conhecimento de Deus ele é também objeto da própria razão, né? Ele é também possível pela própria razão natural, não é pelo raciocínio. É por isso que ele constrói uma teologia filosófica, né, para tentar demonstrar que racionalmente é possível chegar ao conhecimento de Deus. Então nós vimos a primeira via, né, que tratou do movimento, vimos a segunda via que tratou da causalidade eficiente e a terceira via do contingente e do necessário, né? Nós terminamos por aí a aula passada. Só para a gente fazer uma breve recordação, vejam, a primeira via, né, ela se parece bastante com a segunda via e também com a terceira, porque todas elas estão tratando aqui de que não é possível um retrocesso até o infinito na busca pelas causas primeiras de todas as coisas, né? Então é preciso necessariamente chegar a uma causa primordial, uma causa primeira incausada, né? Uma que seja ato puro, que não tenha potência alguma. E esta causa que é ato puro, que não tem potência alguma, Santo Tomás diz, todos chamam de Deus. Aí a primeira do movimento, que parte do princípio de que tudo está se movendo, né? E tudo que se move tem que ser movido por outro. Como há um movimento cósmico, este movimento não pode ter sido causado pelo próprio cosmos, porque para ter sido causado pelo próprio cosmos, em algum momento ele estava imóvel. E isso, né, não teria algum sentido algum, né? Ele está imóvel e ele mesmo se causar o movimento que ele vai fazer. Isso não é pensável. Aí é preciso pensar que há um motor imóvel que está movendo tudo sem se mover por nada, né? E esse motor imóvel é Deus. Na segunda, a gente viu a causalidade eficiente, né? Que tudo que existe tem que ter uma causa eficiente, ou seja, uma causa que a faz, né? Que a torna presente, viva, possível. E esta causa eficiente, na busca por ela, não se pode retroceder até ao infinito, porque senão nada se explicaria.
Logo, é preciso admitir a existência de uma causa primeira, né? De uma causa incausada que causa tudo, que causa todas as coisas, né? E esta causa que causa tudo sem ser causado por ninguém é Deus. Depois, né, a gente terminou falando sobre o contingente e o necessário, né? Essa doutrina é uma doutrina importante e ainda quero retomar aqui um pouquinho alguns elementos dela, porque quando Santo Tomás diz que há verificavelmente coisas contingentes no mundo, e na verdade o mundo todo ele é feito de coisas contingentes, e só é contingente porque é algo que seja necessário, não é? Porque se as coisas existem e elas existem porque podem existir, mas poderia também não existir. E tudo que existe, mas poderia não existir, ou que não existe, mas pode vir a existir, tudo isso são coisas contingentes, né? A gente viu que o significado de contingente é precisamente isto: aquilo que existe, mas poderia não existir, ou que não existe, mas poderia existir. É o caso sei lá, dos meus filhos. Tipo, eu sou casado, mas eu não tenho filhos ainda. Então, os meus filhos é uma coisa possível, não é de existir. Então, se eles podem existir ou podem não existir, são coisas contingentes, não é? Então, tudo que não existe, mas pode vir à existência, não tem em si mesmo a causa da sua necessidade, não tem em si mesmo a causa da sua existência. Entendem? Então, meus futuros filhos, eles dependem de muitas coisas para vir à existência. Depende que eu permaneça vivo, né? Que dê tudo certo na gestação, um monte de coisa aí, né? Que Deus vá lá e coloque a alma, enfim, um monte de coisa. Tudo isso são sinais, né, materiais da contingência, gente, porque o mundo ele é todo ele povoado de contingência, né? De seres contingentes, coisas que existem poderiam não existir. Agora, o contingente existe porque existe o necessário. E este necessário é Deus. Aquele que existe por si mesmo, né? Conforme a gente viu. Deus ele existe por si mesmo. É por isso que nós dizemos que ele é absolutus. Né? Absolutus quer dizer que ele é solto de qualquer coisa. Ele não depende de nada nem de ninguém para existir. Ele existe por si mesmo. Né? Existe simplesmente porque existe. Né? E vimos também que neste sentido é até mais preciso dizer que ele é do que simplesmente dizer que ele existe, porque o que existe, né, e quando nós dizemos algo existe, de certo modo equiparamos aos outros seres existentes, e Deus foge, né, disso, né, de qualquer equiparação de um ser existente. Deus não é um ser existente, Deus é um ser que é, ele simplesmente é, porque ele está noutro plano, noutra dimensão, né, embora, claro, a eternidade abarca o tempo, né, o tempo está dentro da eternidade, claro, mas Deus ele está além do existir, entendem? Deus ele existe nas coisas, né? Em nossa vida, na nossa história, né? Na natureza, Deus ele existe, né? No espaço e no tempo, mas muito mais do que isso ele é, certo? Porque a eternidade ela não tem começo, meio e fim, gente. Né? Na eternidade é um outro tipo de tempo, viu? A eternidade é um outro tipo de tempo. Se é que se pode usar a palavra tempo, que na verdade nem se poderia usar a palavra tempo para falar da eternidade. Mas para ficar inteligível, né, claro, a gente usa a palavra tempo. Mas a eternidade é outra coisa. Uma outra dimensão temporal, né, entre muitas aspas esse temporal, viu? E aí eu queria recordar com isto é, né, uma explicação acerca do tempo. Veja, o tempo, né, a gente pode dizer do tempo, e isso pegando a doutrina lá né, dos filósofos gregos antigos, certo, gente? O tempo, ele tem três palavrinhas que definem tempo, ao menos três, né? Ao menos três palavrinhas para definir tempo. Então nós temos o tempo Cronos, o tempo Cronos, certo? O tempo vou botar com X. O tempo Caris,
Pode ser com X, pode ser com K, vou colocar aqui com X, certo? Porque está mais próximo do original. E o tempo Aion. O tempo Cronos, o tempo Caris e o tempo Aion. Certo? O professor, esse Cálice é o que o pessoal chama Cairóis? Não. É, É, né? é. Cronos, Haris, Aion. O outro é o último. Aion. 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 Certo, irmão Jackson. Tá de boa até aí. Josiane. Até agora sim. Até agora tranquilo, né? Tudo certinho, professor. Minha internet tava meio caindo, mas agora acho que vai. Agora vai, né? Bom. Então vamos lá. Veja, o tempo. Vocês coloquem aí o tempo Cronos. É o tempo cronológico, né? É o tempo de sucessão de acontecimentos. Certo? É o tempo Cronos, é o tempo cronológico, o tempo de sucessão de acontecimentos. É o tempo em que os acontecimentos vão se sucedendo. E o tempo, né, ele é marcado precisamente pela sucessão de acontecimentos como que linearmente. Né? Vejam que as coisas vão acontecendo, né? A vida vai passando, a nossa existência vai passando de modo linear. A gente tem um início, tem um meio e tem um fim, né? Você vê que é sempre assim, a gente caminha para um fim. E isso é uma lei intransponível, não dá para retroceder no tempo. Não dá para fazer desacontecer as coisas do tempo, né? Simplesmente não dá. Seria muito bom se a gente pudesse voltar no tempo, né? Se a gente pudesse voltar no tempo, muita coisa a gente faria diferente, né? E não vou nem pedir exemplos aqui, senão vocês vão dizer um monte de coisa aí, vai ser uma terapia essa aula aqui, não vai dar certo isso aí, né? Mas muita coisa a gente faria diferente. Se a gente pudesse desacontecer muita coisa, não, diga aí. Só que o tempo cronológico, ele é um tempo linear. Ele não é um tempo cíclico. Não é um tempo que retorna. Não é um tempo que tem retorno. Não é. E mesmo quando as coisas... mesmo quando as coisas... Elas... voltam, né? Mas elas não são as mesmas. Elas não voltam do mesmo jeito. A Marli está tentando entrar, ela está dizendo. Deixa eu... Alguém pode mandar o link aí para colocar lá no grupo. Deixa ela aqui, chegou. Entendem, gente? Ah, Marli, boa noite, Marli. Bom. Então vamos lá. Deu certo agora, Marli. Você chegou. Boa noite a todos. Estava sem conseguir entrar de jeito nenhum. Mas você chegou, agora vai. Vamos lá. Então vejam, o tempo, gente, o tempo Cronos, ele é linear. Você vê que as coisas elas vão acontecendo e não tem como desacontecer. Isso é uma lei intransponível, né? A gente não tem como voltar, não tem como retornar. O que fica, fica. Né? Quem tem uma teoria importante sobre o tempo, neste sentido, é Santo Agostinho de Hipona. Né? O tempo como algo que existe e ao mesmo tempo não existe. Né? Você vê que quando nós começamos a aula, hoje aqui, né, dia 10 de novembro de 2025, quando nós começamos a aula, era um tempo que já não existe mais. Né? Senão em nossa lembrança, você vê que não existe mais o momento que nós começamos a aula. Isso é um negócio impressionante, né? E nem este momento que eu estava dizendo isso também já não existe mais, já passou. Veja que a cada momento que a gente diz que ele é presente, ele já passou. Então o momento que a Marli chegou aqui já passou.
já caiu num abismo, né, de eternidade e não tem como mais desacontecer isto, né? Simplesmente não tem. Então quando a gente pensa o passado, né, o passado é algo que não existe, né? Não existe não na memória. É somente na memória que existem as coisas do passado, mas ele em si mesmo já não existe mais. Como também já não existe mais o futuro. Veja que o futuro não existe, né? Ele pode vir a existir. Tipo, amanhã será uma terça-feira, né? Amanhã será uma terça-feira, né? Dia 11 de novembro de 2020. Pode ser que venha a existir, mas é algo futuro. Isso não existe ainda, né? É muito provável que amanhã o sol vá nascer, mas também não é certo. É muitíssimo provável, porque até hoje ele nasceu. Então é muito provável que ele vá nascer. Mas isso é absolutamente certo? Não. Entende? Porque nem o passado, nem o futuro existem. Existe apenas este tempo presente e isto que eu falei isto também já não existe mais. E assim vai, gente. Esse negócio é uma loucura. É assim. É por isso que os gregos, né, que chamaram um tempo de Cronos, né, que é um deus que vai engolindo tudo e você tem que ir correndo que ele vai engolindo tudo. É o deus Cronos. Entende? E daí o cronômetro, né, o cronológico, né, cronologia, enfim. Então este tempo é o tempo normal, é o tempo comum, né, da sucessão temporal, espaço-temporal de acontecimento da vida na vida das pessoas e do mundo. É o tempo cronológico, o tempo comum, normal. Bom, o outro tempo, não é o tempo Haris, né, ou Charis, né? O tempo Charis, né, Haris em grego. O tempo Haris, ele acontece dentro do tempo Cronos, mas é um tempo favorável. É um tempo de bênçãos, é um tempo de favores divinos. Entende? O tempo Haris né, é um tempo em que acontece também, né, dentro desse período de sucessão espaço temporal, mas é onde a pessoa é favorecida por algo. Entende, gente? Até agora tá ficando claro? Diz, Jéssica. Esse tempo favorável tem a ver com o divino, não é isso? Tem a ver com o divino. Divino. A gente poderia chamar, então, aqueles 7 anos do Egito, foi o tempo de bênção. Poderia. Deixa eu ver aqui. Cadê? Quem chegou foi o João. Bem-vindo, João. Aí veja, esse tempo Haris, ele é o Haris. A palavra Haris quer dizer favor, né? Graça. Daí o anjo fala para Maria, Haire, né? Assim, né, que o anjo fala para Nossa Senhora lá em Lucas 1:28, né? Haire, né? Haire, que é Haritomene. Veja, o Haris, deixa eu já aqui pra mim. O Haris, ele é o tempo do que ele corresponde também, né? E pode se falar assim do mesmo modo ao Kairos, que a palavra Kairos ele também deriva de Haris, certo, gente? Kairos. Então este segundo tempo, o tempo do Kairos, é o tempo em que a Haris é abundante, né? Em que a graça, o favor divino ele é abundante, certo? O segundo tempo é o tempo Kairos, que é o tempo em que se recebe a Haris divina, a graça divina. Entende, Jéssica? Fabiana. Boa noite, desculpa o atraso. Buenas. João chegou aí. A Jéssica já está, Josiane. Bom, então esse tempo Haris, né, o tempo Kairos, que é o tempo em que se recebe a Haris divina, né, a graça divina. O Kairos é o tempo favorável em que Deus, né, favorece, ou em que os deuses favorecem, né, como diziam na cultura politeísta, né? Enfim, é um tempo de favor divino, é um tempo de bonança. Mesmo acontecendo no tempo Cronos, mas é um tempo
favorável, especial. É o kairos, certo? E da palavra kairos vai derivar também a palavra carisma, né? Que é o favor divino, né? Os dons divinos em favor de alguém, né? Enfim, tudo isso aí tem a ver, viu, gente? São correlatos, certo? Bom, e o terceiro tempo é o tempo Aion. Esse tempo Aion é o tempo eterno, significa eternidade. Aion é o tempo eterno ou eternidade, né? É o tempo eterno. Quando, por exemplo, né, lá nos evangelhos, Jesus diz assim, deixa eu ver, uma passagem lá de João que lembra eternidade, né? Fala de eternidade. Quem comer da minha carne, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo João, né? Quem comer da minha carne terá a vida, né? Ou viverá eternamente. Quando ele diz isso, ele está usando este viverá eternamente, ou seja, viverá no tempo eterno, no Aion, certo? É noutra dimensão. Então o Aion é o tempo de Deus. Aqui é o tempo de Deus, gente. O Aion é o tempo divino. Isto aqui não tem sucessão temporal, não tem sucessão de acontecimentos. É como que um instante eterno, certo? O tempo de Deus é um tempo eterno, não tem começo, meio e fim. A eternidade não tem começo, meio e fim. O que tem começo, meio e fim é o Cronos, é o tempo cronológico aqui com sucessão. O tempo, e veja, nesse sentido, o Cronos pertence ao mundo contingente. Você vê que tudo no universo está submetido ao Cronos, não é? E o tempo vai passando e a gente com ele. Tudo no universo contingente. Agora, no tempo do ser necessário, é o Aion. E quando veja, o ser humano morre, por exemplo, o ser humano morre, né? O ser humano sai da dimensão cronológica e entra na dimensão aiônica, a dimensão do tempo eterno. Pronto, aí já não terá mais começo, meio e fim, não terá dia seguinte, não. É um dia eterno. Compreendem? É um dia eterno. Aí, neste sentido, este tempo é o tempo que o Cristo veio trazer. É o tempo que o Cristo veio trazer. Ele veio trazer o tempo favorável, o kairos, não é? que é um prelúdio, não é? Um prenúncio do Aion de Deus, né? Do tempo eterno de Deus. É como que, e os santos dizem muito isso, né? Os favores divinos, né? As alegrias divinas, as consolações divinas são apenas pequenos lapsos do que acontecerá na eternidade, onde a consolação será sem fim, né? Aí veja, nós enquanto seres mortais, gente, nós enquanto seres mortais, nós não somos eternos, né? Nós não somos eternos, nós somos mortais e nos tornaremos imortais, né? Porque a gente nasce com, né, com esta característica essencial, esse atributo da imortalidade, certo? Então nós temos em nossa alma a imortalidade, mas nós começamos a existir em algum momento. Então nós somos imortais, nós não somos eternos. Neste sentido, só Deus é eterno. E aí, com esta linguagem rigorosa, né, poderia inclusive dizer que Deus, ele não é imortal, Deus é eterno, é outra coisa. Nós é que somos imortais. Porque o que é imortal é aquilo que teve um começo, mas não morrerá mais. É o nosso caso. A gente teve um começo, a gente simplesmente não era, mas a gente teve um começo e não morreremos mais. Ainda mesmo, né, passando pelo o processo de morte. Mas nós temos a característica da imortalidade. Então a nossa existência permanece. O nosso eu, o nosso ser, pessoa, a nossa identidade permanece para sempre. Mesmo quando a gente sair desta dimensão cronológica, a gente permanecerá. É a imortalidade. Então nós somos seres imortais, né? Estamos neste mundo mortal, neste corpo de imortalidade, mas, né, caminhando para a vida imortal, para a imortalidade. Agora Deus, ele não é imortal, Deus, ele é eterno, é mais do que imortal.
Entendem? Embora às vezes a gente dizesse Deus, como aquela jaculatória, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, né? Veja, ali a gente está falando Deus imortal a nível mesmo de piedade popular, né? A nível oracional, tudo, né? Mas se fosse usar uma linguagem rigorosa, uma linguagem filosófica rigorosa mesmo, seria Deus santo, Deus forte, Deus eterno, né? Porque é mais do que ser mortal. Bom, então, tudo isto, veja, o tempo aiônico é o tempo do necessário, é o tempo de Deus, né? E só Deus ele é necessário, Santo Tomás diz, né? Só Deus ele é necessário porque só ele é ato puro. E Deus ele não tem potência. A gente viu, né, que Deus ele não tem potência alguma, em sentido filosófico, né? Deus não tem potência, ou seja, não tem possibilidades de mutabilidade alguma. Porque potência quer dizer a possibilidade de mudar, né, de mudança, de algo para algo. E em Deus não há mutabilidade. Em Deus não há essa potência de mudança, de possibilidade de mudança. Não, Deus simplesmente é. Então, nesse sentido, Deus não tem potência alguma, né? Deus ele é ato puro. O contrário de potência é ato puro. Veja que nós somos ato e potência, né? A gente vive nessa dialética, né? Essa sucessão entre ato e potência, mas Deus não, né? Deus ele é o que é desde sempre para sempre. Então ele é ato puro. É como também, gente, o atributo da simplicidade, né? Veja, se eu perguntar assim para vocês, né? Conforme Santo Tomás também diz, né? Deus ele é simples. O que vocês a priori conseguem entender por Deus ele é simples? Perguntar assim você, ó, Deus é simples. O que vocês entendem por isto? Que ele não complica as coisas, faz de uma forma que não é complicada. Para a gente pode ser, mas para ele não. Pode ser isso, né? Tá. Que mais? Por que Deus ele é simples? Porque, no meu ver, né, ele está nas coisas simples, assim, ele está na simplicidade da vida, assim. Pode ser isso, eu acho assim, no meu ver, é isso. Aí Deus não está nas coisas, também está, né, nas coisas complexas, mas no mais simples das coisas, assim, da vida, né, Deus, a gente consegue ver ele ali, sentir a presença dele ali, né, ele está ali, no caso, né. No meu ver, no meu entender, é isso aí. Se eu tiver errado, o me dele. Irmão Jackson, o que entender por isso, né? Que Deus ele é simples. Repita, porque a internet caiu e saí da aula e voltei agora. Estou aqui dizendo que Deus ele é simples, mas o que a gente poderia entender assim de modo rigoroso, filosófico, teológico, talvez, né? Que Deus ele é simples. O que é que nos vem à mente? É bom, me vem à mente lá no final do Salmo 50, né? Deus não quer holocaustos em sacrifícios, mas um coração de fato arrependido. O interior não está no externo, mas na visibilidade do interior, a simplicidade. Eu entendo Deus como o ser que é, o imutável, é claro, que tudo tem e não precisa de nada. Essa simplicidade de, como diz, não precisa, mas quer precisar, nossa colaboração precisar das coisas. Ao passo que Timóteo também é um certo desapego, um espelho que a gente tem que ter. Tá. E a Jéssica? Jéssica, o que é que você entende pela simplicidade de Deus? Quando eu penso nessa simplicidade, eu penso nessa ausência de erro, na ausência de confusão, na ausência de coisas desnecessárias. Que, ao passo que a gente se agarra a coisas desnecessárias, e eu acho que Deus, como posso dizer, Deus é livre, Deus se ama,
Não sei se é exatamente isso, mas eu penso assim também, nessa ausência de erro em Deus. Deus é a resposta simples. Ele é a verdade. Bom, Marli, para fechar aí, Marli, vai lá. Deus é simples, porque ele simplesmente existe. Não há nada de complexo nele. Quem é complexo somos nós, né? Precisamos de várias coisas para poder que a nossa existência ela aconteça. Nós precisamos de início, de meio, de fim. Depois nos tornamos imortais. E Deus não, ele simplesmente existe e não tem nada que vá completar início, meio ou fim nele. Então, acho que ele é completo, é porque ele simplesmente existe. Tá, beleza. Bom, deixa eu dizer aqui para vocês, né? Olha, tudo isso que vocês falaram é certo, só que não tá certo. Então, diga aí. Tudo isso que vocês falaram é certo, viu? Tem nada errado, é tudo certo. Só que quando a gente trata de Deus, né? E aí por isso que eu falei em linguagem filosófica, Deus ele é simples no sentido de que Deus não tem composição alguma. O significado de Deus é simples em sentido filosófico, Deus não tem composição de nada. Ele é uma substância simples. Ele não tem mistura de nada. Tudo procede dele, mas ele não se mistura com nada. Tem a ver com Deus, é o Espírito Eterno. Tem a ver com isso? Tem a ver, tem a ver, tem a ver. Então quando a gente diz que Deus ele é simples, quer dizer que ele não tem nenhuma composição. Ele não tem nenhum acréscimo, nenhum acessório. Ele não tem soma de nada. Ele é uma substância única e simples. Que é mais ou menos como se compreende lá na química, né? As substâncias simples e compostas. Você vê que as substâncias simples é aquelas que, né, não tem mistura. As compostas são aquelas que tem procedendo de misturas. Pronto. Mais ou menos essa compreensão. Então a simplicidade de Deus quer dizer isto, viu, gente? Em sentido filosófico, esse sentido filosófico, né? A simplicidade de Deus quer dizer que Deus ele não tem composição alguma, certo? Deus ele é totalmente simples, né? Totalmente sem composição. Então nesse sentido não quer dizer assim que Deus ele é humilde, que ele é humilde, né? Mas o sentido simples, o sentido filosófico de simples não quer dizer isso, humildade, ou que ele sei lá, é despojado, ele se despoja, né? Isso são sentidos mais espirituais para a palavra simplicidade. É aquela mesma coisa de potência, né? A gente tem que ver potência em que sentido? Se é esse sentido filosófico, se é em sentido teológico, entende? Então quando a gente fala da simplicidade de Deus, nesse sentido aí que vocês falaram, por isso que eu disse que não está errado, está certo, mas não para isto, né? Não para a linguagem filosófica. E está certo tudo que vocês falaram quando a gente trata de Deus em uma dimensão espiritual. Então em uma dimensão espiritual é isso mesmo, sem complicação nenhuma, algo, né? Deus é sem complicação nenhuma, Deus é acessível, não é? Deus enfim, a proximidade, né? Tudo isso no sentido espiritual Deus é e amor, né? teológico tem a ver. Deus é amor. Por aí, né? Tudo isso. Agora, em sentido filosófico, Deus ele é simples, ou seja, não tem composição. Tá claro isso, gente? Porque isso concorda com o fato dele ser ato puro. Diz, Felipe. Ele tem substância. Sim, ele é uma Então, substância. filosoficamente, essa palavra é correta. Ele não somente tem, ele é uma substância. A substância divina, a substância absoluta. Que é a substância quer Mas dizer o uma ser substância absoluto. simples. Mas uma substância simples, no caso, né? Porque Sim, ele existe por si exato. só. Ele é uma substância simples e absoluta. E aí a gente também não pode estar entendendo substância como uma coisa, mas como ser. Ele é o ser simples e necessário. E por isso ele é um só, não é? Exatamente. Só tem ele assim. Exatamente. É por isso também que a gente fala na unicidade de Deus. A unicidade quer dizer exatamente que ele é único. Ele é o único que é ato puro e simples e absoluto. Dizem.
Professor, quer dizer então assim, no sentido, tá certo, filosófico. Aí esse sentido também vale, por exemplo, para a questão da igreja, da religião da gente, a igreja católica. A gente sabe que Deus está ali presente na hóstia consagrada, seu corpo, sangue, alma e divindade, ou seja, como nem Filipe disse. Ele é uma substância, no caso, no sentido da igreja, né, da nossa igreja, da nossa fé, a substância de Deus está ali, né? Porque tem o milagre da transubstanciação. Esse termo vale para essa questão ou não? Ou só uma questão filosófica mesmo? Não, também, porque veja, e aí é uma outra doutrina que a gente vai desenvolver hoje a partir de São Tomás, que veja, a Eucaristia, né, o corpo, sangue, alma e divindade, e tudo isto forma uma única substância. Não são coisas, não são coisas opostas, antagônicas, né? É uma única substância. Que é, veja, é a mesma coisa nós, aqui, né, nós seres humanos. Nós somos uma substância em corpo e alma. Mas nós somos um só. Nós não somos um corpo e uma alma. Não, nós somos nós, sendo corpo e alma. Nós somos uma substância, que Santo Tomás chama isso de unidade substancial. Então junta essa dimensão corporal com a dimensão espiritual racional, e quando se junta isso, forma uma substância única, ser humano. Então não se pode pensar ser humano sem corpo, ou não se pode pensar ser humano sem espírito, ou ser humano sem alma. Para chamar de ser humano tem que ser essa unidade substancial, formando uma única substância. Então no caso do Cristo, não é a mesma coisa. O Cristo se faz ser humano, Deus se faz ser humano, né, em Jesus. Ali, então em Jesus nós temos, né, Deus encarnado, que é um só. Não é uma substância. Deus, ele é uma substância inseparável. Veja, é por isso que também a ressurreição será para nós, né, em corpo e alma. Não é só na alma, será também no corpo. Por que que há a ressurreição dos corpos? Porque nós somos uma unidade. A gente não é, conforme pensava Platão, né, uma alma que se serve de um corpo, uma alma aprisionada em um corpo. Não, nós somos, como diz o Aristóteles, corpo e alma. Nós somos um ilemorfismo, né, uma unidade de matéria e forma. Entendem? Então as coisas que são, elas são substâncias. Não é? E no caso de Deus, ele é a substância divina. Não é? A substância divina, simples, ato puro. Já nesse sentido, nós não somos simples. E aí eu pergunto, por que nós não somos simples? Porque temos corpo e alma, já não é um simples. A nossa composição já muda. Corpo e alma e tantas outras coisas, né? Que a gente tem que se Mas acrescentar a assim, nós. falando disso que a gente está falando, eu digo assim, Sim, sim. já eu entendi, né? Eu entendi que já não é mais uma coisa simples. Porque a gente já tem corpo e alma, então já não tem nada simples. Aí as outras coisas é só o acréscimo, né? Que tu diz aí. Isso, o que mais? Então nós somos seres compostos, né? Nós temos dependência de muitas coisas para sermos nós próprios, né? Veja que só o nosso corpo é um somatório de elementos da natureza. Então é por isso que a gente não entra nessa categoria da simplicidade, né? Nem da unicidade, nem da necessidade, não. Você vê que alguns desses atributos, o atributo da necessidade, da unicidade, tudo isso pertence unicamente a Deus, da simplicidade, né? Porque só ele, e aí quando a gente fala na simplicidade, está concordando com a absolutidade de Deus, né? Deus, ele é absoluto, ele é solto de qualquer coisa, ele não depende de nada, não está preso a nada, né? Ele é uma substância simples e única, não tem composição alguma.
Ele não precisa de nada para subsistir. Compreendem, gente? Então, esta terceira via, né, de Santo Tomás, a via do contingente, do necessário, tudo isso, né, que a gente está falando tem a ver com essa terceira via, né, dos seres contingentes e do único ser necessário, que é Deus, né? Deus é o único ser que é necessário, ou seja, que ele existe por ele mesmo, que não depende de ninguém, que não tem composição alguma, por isso que ele é simples, né? O que não tem necessidade, que não é preso a nada, por isso que ele é absoluto, né? Que não tem composição, né? Por isso a sua unicidade, sua simplicidade, entende? Então Deus é o único ser que é necessário, e quando a gente fala que Deus é necessário, abarca todas essas coisas que a gente está aqui falando, tudo isso, todos esses outros atributos, entende, Henrique? Bom, aí vejam, a quarta via, e aí eu vou pegar aqui o texto, né, de Santo Tomás, a quarta via que está na página 40, né, da edição Loyola, certo? Loyola não, é Eclésia. A quarta via, gente, você já tinha anotado aí, né, que a primeira via é a do movimento, a segunda via da causa eficiente, a terceira via dos graus de perfeição, e a terceira via do contingente do necessário, e a quarta via é a dos graus de perfeição. E nós vamos falar um pouco dela agora. Os graus de perfeição. Aí vejam. A quarta via procede dos graus que se encontram nas coisas. Assim, nas coisas, nelas se encontram em proporção maior e menor o bem, a verdade, a nobreza e outros atributos semelhantes. Ora, o mais e o menos se dizem de diversos atributos, enquanto se aproximam de um máximo, né, diversamente. Assim, o mais quente é o que mais se aproxima do maximamente quente. Há, portanto, algo verdadeiríssimo, né, cálido, quente. Há, portanto, algo verdadeiríssimo, ótimo e nobilíssimo, e por consequente, maximamente ser. Pois as coisas maximamente verdadeiras são maximamente seres, como diz o filósofo. Gente, quando o Santo Tomás diz o filósofo, ele está falando de quem? Vocês recordam? Aristóteles. Aristóteles, né? Toda vez na Suma Teológica ou em outros livros que ele fala o filósofo, está se referindo a Aristóteles, né? Então ele diz: pois as coisas maximamente verdadeiras são maximamente seres, como diz o filósofo. Porque Aristóteles realmente, isso está na Metafísica, né? No livro segundo a Metafísica. Aristóteles realmente já falava que as coisas que são verdadeiras, elas são seres, porque há uma correspondência entre ser e verdade, né? A verdade são os seres, as coisas que são, né? As coisas que realmente são o que elas são, né? As coisas que podem ser vistas, sentidas, as coisas que podem ser percebidas, e a verdade são os seres, porque os seres são percebíveis pela inteligência, né? Então há uma correspondência aí, há um análogo entre ser, né, entre seres e verdade. Você vê que a mentira, por exemplo, você vê a mentira, né? O que é a mentira? É sempre uma falta de ser, é sempre uma falta de realidade. Enquanto que o ser é a realidade e por isso é a verdade, a mentira é sempre a falta do ser, falta da realidade, falta daquilo que é. Então quando você diz assim, sei lá, você não foi, ou melhor, chegou a pessoa na sua casa e você diz assim pro menino: diga aí que eu não tô não. A menina vai dizer: a minha mãe disse que não tá não. Pronto. Aí veja, quando você diz pro menino, né, dizer que você não está, não é, você está faltando com a realidade do ser, que é você estar ali naquele momento. Veja que a mentira é a falta de ser, a falta de realidade. Entende? Aí o menino vai e diz a verdade, diz a realidade. A minha mãe mandou dizer que não está. Pronto. Aquilo ali é a verdade. Entende? Aí continuando, né? Ora,
O que é maximamente tal em um gênero é causa de tudo o que esse gênero compreende. Assim, o fogo maximamente cálido, né, quente, é causa de todos os cálidos quentes, como no mesmo lugar se diz, na Metafísica de Aristóteles. Ora, há um ser, causa do ser e da bondade e de qualquer perfeição em tudo quanto existe, e chama-se Deus. Veja, esta quarta via, gente, dos graus de perfeição, né, ela quer dizer basicamente o seguinte: nas coisas existe graus de mais perfeito e menos perfeito, não é? Você vê que quando a gente diz que uma coisa é perfeita ou quando uma coisa é imperfeita, sempre tem um referencial. Algo só é perfeito tendo um referencial da perfeição. Ou algo é imperfeito também em vista de um referencial. Então, quando você vai desenhar, sei lá, você vai desenhar ou pintar uma arte, alguma coisa assim, né? Você sabe dizer se está perfeito ou não, porque você tem a ideia de como a coisa deve ser. Quando você faz conforme está na ideia, né? Aí você diz, não, ficou perfeito. Ou quando a coisa não está conforme o que deveria, a coisa está imperfeita. Então veja que há graus. Quando a gente fala de perfeição, existe graus. As coisas que são mais perfeitas e as coisas menos perfeitas. Então se há graus, né, se há degraus na escala da perfeição para baixo, ou da imperfeição, ou melhor, da perfeição para cima e da imperfeição para baixo, pode-se chegar a um grau máximo. E este grau máximo é aquele que comporia, né, e que seria o conjunto de todas as perfeições possíveis. Este que é o conjunto de todas as perfeições possíveis é Deus. Não pode ser outra coisa. Porque qualquer outra coisa que se colocasse como grau máximo da perfeição, sendo contingente, não poderia ser perfeito. Porque primeiro estaria sujeito à corrupção, estaria sujeito, né, à temporalidade, estaria sujeito às vicissitudes, à deterioração, à mutabilidade, logo não estaria no grau máximo da perfeição. Então só Deus pode ser o grau máximo da perfeição. E por quê? Porque ele é ato puro, porque ele é simples, não é? Porque ele é substância única e perfeita. Compreendem, gente? Então, diz, Felipe. Já sabe, né? A gente viu nas aulas passadas que, segundo Santo Anselmo, que os argumentos de Santo Anselmo são a priorísticos. Não é? Mas esses argumentos de Santo Tomás também não são assim, como que retóricos, não dispõem muito da lógica também. Sim. Eu fiquei pensando nisso desde a última aula. Em certo sentido, sim. O que difere do argumento a posteriori de Santo Tomás para o a priori de Santo Anselmo é que Santo Anselmo ele não recorre a exemplo nenhum da realidade. Está no âmbito do puro raciocínio. Enquanto que Santo Tomás ele recorre aos sentidos. Nós observamos que as coisas são mais ou menos perfeitas. Santo Anselmo não faz essa recorrência ao dado sensorial. Nós observamos que tudo está em movimento, Santo Tomás diz. Nós observamos que as coisas têm que ter uma causa. Aí Santo Anselmo não se faz depender dessa observação sensorial empírica. Por isso que o dele é totalmente a priori. Agora, claro, uma coisa que perpassa os dois é a lógica. Não é? Tanto um quanto o outro são raciocínios lógicos. Só que um sem recorrer à experiência e o outro recorrendo à experiência. Parte do sentido para dali comprar um argumento lógico. Compreendem? Entendi. Entende, Áquila? Tá aí com seu bebezinho, né? Tudo certo, né? Bom. Então, aí veja, os graus de perfeição, gente, só quem pode estar nessa escala máxima, né, do grau de perfeição é Deus. Porque só ele não teria defeito ou vicissitude ou limitação alguma, só Deus. O resto, qualquer outra coisa não poderia ser colocada no grau máximo da perfeição, porque por ser contingente já tem uma imperfeição, que é o fato de ser contingente, que é uma coisa que existe, mas poderia não existir, ou pelo menos uma limitação, né? Você vê que nós já temos essa limitação que é connatural. Nós existimos, mas poderíamos não existir. Só isso aí já é uma limitação.
sem contar as outras coisas todinha na vida. Já com Deus não, né? Com Deus ele não é passível de limitação alguma. Então ele é o grau máximo da perfeição. Compreendem? Bom, vamos só dar uma paradinha, né, para um recreiozinho, né, que com bons estudantes, né, uma boa sala de aula aqui, né, a gente tem direito, direito adquirido, né, não será tirado. Então vamos lá, a gente volta já já, viu?